Fala galera, belezinha? Sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula aqui do canal do Ciência e Brisa. Uma aula muito importante vinculada ao nosso curso de Hidrodinâmica de Fluidos Magnéticos. Mas antes da gente entrar nos assuntos da aula, eu queria dar aqui alguns recados para vocês, né? Eu acho que o professor universitário, quando ele não dá os recados iniciais, parece que tem alguma coisa faltando ali. Eu acho que nesse contexto de pandemia, em que a gente está assim, sendo confrontado com um novo tipo de sistema de ensino, meio que aprendendo ainda como que faz as coisas, algumas das... como é que eu posso dizer assim? Algumas das atividades que a gente tinha tradicionalmente num contexto de ensino presencial e que faziam parte da nossa rotina, né? Chegar em sala de aula, né? Sentar na cadeira, esperar a galera se acalmar, trocar uma ideia com o professor, né? Esse bate-papo inicial, eu acho que isso faz falta, assim, sabe? Eu acho que esse lance de você meio que chegar logo de cara para uma aula, assim, já indo para os conteúdos, eu não sei, isso me remete a uma visão ultra conteudista daquele assunto, em que você está ali meio que como um depositório de informações, e não como um ser humano que está numa troca, né, num processo de troca junto com o professor. Então eu acho que recados iniciais, essa coisa, vamos chegando, vamos sentando, vamos trocando uma ideia inicial, acho que isso é muito útil. E eu tenho sim alguns recados iniciais para dar para vocês aqui, antes da gente começar a aula propriamente dita, né? Eu estava num processo de criar uma página no Instagram para a gente meio que ter um canal a mais de comunicação entre a gente, né? E eu criei uma página super bonitinha e tal do Ciência e Brisa lá no Instagram e estava fazendo a coisa com muito carinho, com muito capricho, com muito cuidado, assim, gastando uma energia nesse processo. E olha o que me aconteceu, né? A minha conta do Instagram vinculada a essa página, ela foi invadida por hackers russos, parece história de filme, né? E aí um dado dia eu tava lá no Instagram e tal, e eu fui ver o meu inbox, porque os alunos, né, que me seguiam nessa página no Instagram comentavam às vezes nos stories e tal. E aí, cara, eu vi que eu estava mandando várias mensagens para várias pessoas, assim, né, com nomes russos e tal, sobre coisas meio que aleatórias. Claro que não era eu. Alguém tinha invadido a minha conta e estava fazendo isso, assim. Aí na hora que eu percebi, né, eu fui na parte de segurança e tal, e vi que eu estava com sessões abertas na Rússia, eu, o Ciência e Brisa. Aí eu encerrei as sessões, troquei minha senha e tal, só que isso não foi suficiente. Algum tempo depois, alguém me denunciou, talvez alguma pessoa que tenha sido importunada por essas pessoas que invadiram o meu perfil, e o Instagram simplesmente cancelou a minha página, tirou do ar, e aí eu tô tentando entrar com recurso, mas não consigo, né? Entrei com recurso lá, olha que loucura isso, velho. Entrei com um recurso lá, no qual eu apresentei basicamente assim, o país que eu tava, meus dados e tal, e aí eles me mandaram um e-mail e me pediram para eu tirar uma foto com um papel, né, assim, uma folha em branco, com algumas coisas meio que escritas à mão para eu provar que eu era eu. Então me deram um código, assim, tire uma foto sua segurando um papel como se eu tivesse sido sequestrado, sabe? Com o seguinte código e o seu e-mail e tal, que a gente vai entrar em contato. Eu fiz isso e nada aconteceu. Até comentei, assim, com a galera da minha banda, da Antinoite, né, sobre esse ocorrido, e o Nandão, o baixista, falou, velho, da próxima vez vão te pedir uma nude com uma fruta da estação na cabeça, né? Tire uma nude com uma banana na cabeça para provar que você é você. Né? E assim, eu falo brincando, mas é porque a gente chega assim no limite do absurdo, né? Da forma que a gente meio que se comunica hoje em dia pelas redes sociais. Assim, a gente gasta muita energia vital alimentando um avatar da gente nas redes sociais. Isso é uma coisa que me assusta, assim, até que ponto, né? Aquele avatar é mais real do que eu, o ser humano que estou aqui falando, né? E a gente fica imerso nas redes sociais achando que estamos, sei lá, se aproximando das pessoas, que estamos nos conectando, e eu sinto que a gente nunca se sentiu tão distante, sozinho e solitário, assim. E enfim, o Instagram não existe mais do canal, né? O Instagram me desativou e eu não tenho muita chance de recurso. Eu fiquei muito frustrado com isso, porque eu estava gastando muita energia com esse processo de criar o perfil e tal, e aí eu me cansei. E eu tô querendo ver se eu
não sei, cara, eu bolo alguma outra forma assim mais robusta para além desse canal para a gente meio que se comunicar. De repente eu vou fazer um site do Ciência e Brisa, criar um portal e tal, porque eu sinto que isso que eu estou fazendo aqui é importante, por mais que o alcance seja tipo muito pequeno, e eu acho que realmente está sendo muito pequeno, né? Eu gostaria que mais alunos de engenharia, de física, de matemática, de ciências exatas do Brasil soubessem da existência desse canal. Ao mesmo tempo, eu tenho uma resistência muito grande de ficar querendo jogar esse jogo dos algoritmos. Eu gostaria que isso aqui crescesse de maneira orgânica, mas enfim, eu acho que isso é muito lento. Então eu queria pedir a ajuda de vocês que me seguem aqui, que são seguidores fiéis, para que vocês me ajudem a divulgar o canal. Então, né, falem para os seus colegas, assim, ó, tem um canal lá no YouTube em que o cara ensina um monte de coisa lá, de várias matérias da física, da engenharia e tal, porque eu acho que essa divulgação ela é muito benéfica, assim, sabe, para todo mundo que faz parte dessa comunidade. Então esse é o recado inicial que eu queria deixar aqui com vocês. E eu queria começar a aula de hoje fazendo meio que uma recapitulação, já assim, focada mais no conteúdo mesmo desse curso, daquilo que a gente está construindo, né? Tipo, nesse momento do curso. Na última aula, eu comecei a discutir com vocês algumas questões fundamentais vinculadas a essa busca de um modelo constitutivo que consiga representar de maneira apropriada, adequada, o estado de tensões de um fluido magnético, porque essa informação ela vai ser muito importante para que eu consiga, por meio desse modelo constitutivo, né, tendo uma expressão matemática para o tensor de tensões de um fluido magnético, colocar essa informação na equação de Cauchy, na equação que expressa esse princípio de balanço de quantidade de movimento para um meio contínuo, a fim de obter uma equação diferencial parcial, né, que expresse as relações entre variações no espaço e no tempo de grandezas vinculadas a campos eulerianos que vão ser úteis numa descrição matemática contínua vinculada ao movimento de um fluido magnético na presença de um campo externo. A gente está numa parte aqui nesse momento do curso de construção de equações meio que centrais, assim, sabe? Mais para frente, quando a gente tiver já tipo, todo esse cenário das equações de balanço e tal, eu quero gravar alguns vídeos de aplicação, mostrando simulações, enfim. Então, é isso o que a gente vinha construindo. Na aula de hoje, eu quero meio que abrir um parênteses, porque eu quero fornecer uma informação a mais para vocês que vai ser muito útil nessa construção de um entendimento constitutivo da natureza do tensor de tensões de um fluido magnético. Então, o assunto da aula de hoje é um assunto que transcende em muito a hidrodinâmica de fluidos magnéticos e que se aplica, na verdade, à física do contínuo de um modo geral, e eu poderia chamar esse assunto de assimetria do tensor de tensões. Eu quero aqui, na aula de hoje, e talvez eu tenha que gravar mais de um vídeo para essa aula, porque eu não sei se eu vou conseguir apresentar tudo o que eu gostaria de mostrar hoje numa única aula, e também, se for o caso, tudo bem, eu particiono isso aqui em 2 vídeos, não tem problema nenhum. A minha ideia, assim, o que eu quero é que vocês entendam isso daqui. Isso aqui é muito importante, tá? Eu vou, na aula de hoje, apresentar um princípio físico fundamental, que é o princípio de balanço de momento angular, a segunda lei de Newton aplicada a coisas que giram, mas eu vou aplicar isso já numa linguagem matemática do contínuo. Então, assim, vai ser uma aula matematicamente um pouco mais densa, mas não menos interessante, na qual eu vou mostrar para vocês que esse princípio de balanço de quantidade de movimento angular, quando aplicado a um fluido magnético, ele vai revelar para a gente uma pista de uma propriedade matemática do tensor de tensões de um fluido magnético, e essa pista ela vai ser usada como elemento de argumentação na construção do meu discurso, que em algum momento vai culminar num entendimento mais amplo da realidade, da natureza, das manifestações das tensões dentro de um fluido magnético polarizado na ação de um campo externo. Então,
Assim, vamos comigo que a aula de hoje vai ser uma aula massa demais, uma brisa. E é uma aula assim, cara, que eu acho que é uma das mais importantes do curso, tá? Então eu tô muito animado para ela. Antes de a gente começar a aplicar isso daqui, eu queria fazer meio que um parênteses com vocês, matemático, vinculado ao teorema transporte de Reynolds, porque esse aqui eu vou usar na minha argumentação. Então, o teorema transporte de Reynolds, se vocês lembram comigo, ele vai me fornecer uma equação que tem mais ou menos a seguinte cara: a derivada material de uma integral em volume de uma função g qualquer, esse cara aqui é um campo, então pode ser um campo escalar, vetorial, tensorial, não importa. Eu posso até pôr aqui g de x e t, para falar que esse cara é um campo, dv. Então a variação percebida por uma partícula fluida, isso aqui é derivada material, então derivada material. Se você não sabe o que é uma derivada material, não tem problema, eu tenho uma aula no canal sobre derivada material, em que eu explico bem esse conceito, mas basicamente é a variação no tempo de algo percebido por uma partícula fluida que se movimenta junto com o escoamento, tá? Tem uma aula maneiríssima no canal sobre isso. Inclusive também tem uma aula legal sobre teorema do transporte de Reynolds também, tá? Enfim, esse teorema, uma das versões dele, fala o seguinte, que essa variação percebida por uma partícula fluida de uma quantidade bulk global vinculada a um campo, né, que está associado a uma integral no volume e tal, e esse G, geralmente, além de ser um campo, ele vai estar vinculado a uma grandeza física intensiva. Então, geralmente são grandezas por unidade de massa, vamos pôr assim, né, grandeza intensiva. Então, sei lá, ou por volume, né? Então, sei lá, se o G for a densidade, não sei, sei lá, né? Eu teria aqui a integral de ρ dv. Então, isso aqui seria a massa. E eu estaria falando, então, de um princípio de conservação de massa, de repente, sei lá, tá? Ou seja, grandeza intensiva é aquilo que é por unidade de massa ou volume, não depende do tamanho do sistema, é uma grandeza localizada, tá? A derivada material desse cara, a gente viu no teorema do transporte de Reynolds já, que esse cara é igual, deixa eu pôr aqui a minha versão mais interessante, que eu vou usar, era igual a uma integral em volume de uma derivada parcial dessa grandeza g. Então já comecei com matemática aqui. Essa aula, então, se você não sabe o que é o teorema do transporte de Reynolds, tal, não assista. Vai embora, vai-te embora daqui, vai lá para a aula do teorema do transporte de Reynolds. Eu já falei várias vezes nesse canal, eu não estou aqui para te dar bizu, para resolver o teu probleminha particular, específico, limitado, ridículo, de ter que ser aprovado numa prova amanhã. Eu quero que se foda. Eu estou aqui construindo entendimentos muito mais amplos de física e a minha ideia, assim, é levar, tipo, a luz e novos entendimentos e disparar novas sinapses em alunos que realmente queiram entender as coisas, tá? É isso que é, assim, esse é o meu papel como professor. Enfim, e aqui eu teria mais um termo de uma integral de superfície do produto G, V escalar N ds. Então se eu tenho, sei lá, um corpo aqui qualquer com volume V, e esse cara está imerso num escoamento, flow, e aqui dentro ele tem temperatura, ele tem velocidade, ele tem massa específica, pressão. Existem propriedades assim contínuas que podem ser definidas dentro desse volume, que é transportado por um escoamento. A taxa de variação no tempo, né, de algo contido nesse volume, que seria esse primeiro termo aqui, percebido por uma partícula fluida que translada junto com esse volume, vai estar associado a uma integral em volume de um termo de derivada temporal mais uma integral em superfície. A superfície S que circunda esse volume. Tá? Se eu pego a superfície S aqui, eu poderia fazer inclusive um vetorzinho N apontando para fora, que seria esse cara aqui. Então essa equação é a equação 1, que é o teorema do transporte de Reynolds. O que é que isso tem a ver com a aula de hoje, com o princípio de balanço, de quantidade, de movimento angular e tal? Eu quero mostrar uma versão do teorema do transporte de Reynolds que vai ser útil na minha dedução matemática desse princípio de assimetria do tensor de tensões, que é o seguinte. Deixa eu minimizar aqui meu quadro. Vamos considerar então aqui, vamos pôr aqui, tá muito feio isso daqui, vamos pôr com o teclado, uma letrinha menor aqui, 12. Então considere, para fins de dedução, que desejamos saber como ficaria essa versão do teorema transporte de Reynolds apresentada na equação 1, num contexto em que agora aquilo que eu estou chamando de G, eu vou chamar
de Rho G estrela. Então vamos supor então que em vez de ter uma propriedade G qualquer, eu tenho Rho G estrela. Então, sei lá, se G estrela é 1, G vai ser Rho. Se G estrela é a velocidade, V, o G vai ser ρV, vai ser a quantidade de movimento por volume. Então, eu consigo pensar em propostas de variáveis que façam algum sentido na minha dedução física para G estrela, de tal sorte que o G vai ser o ρ vezes aquilo ali. O que vai acontecer se eu aplico 2 em 1? Isso aqui é muito comum na mecânica dos fluidos. Então, assim, o legal dessas aulas de fluidos magnéticos é que elas também reforçam muito o seu entendimento de McFlu. Se você fez McFlu 1, McFlu 2 e tal, você vai conseguir ter um entendimento mais amplo do que eu estou falando aqui, né, nesse curso de fluidos magnéticos, não só assim, aprendendo coisas novas, mas fixando conceitos antigos, tá? Então, se você faz isso, taca 2 em 1, você vai ter o seguinte aqui, dt, vamos comigo. Às vezes, cara, o aluno de engenharia ele fica, caralho, quantos termos, quantos símbolos, mais uma dedução, aí ele perde a motivação, mas, cara, eu não sei, cara, eu confesso que eu acho isso aqui tão agradável assim, sabe, tipo, de fazer. Então eu tenho integral em V de D, que multiplica ρ G estrela. Pra mim isso aqui é tipo que nem jogar Sudoku, cara, não sei. Mais uma integral em S de ρ G estrela V, vou pôr isso aqui entre parênteses, escalar n ds. Vou aplicar aqui, nesse cara, o teorema da divergência. Vamos chamar isso aqui de 3, sei lá. Então, aplicando o teorema da divergência em 3. E sim, se você não é um aluno que tem esse hábito de ter aulas mais teóricas e tal, saiba que isso aqui é uma realidade, assim, das grandes universidades do mundo, né, que trabalham com mecânica dos fluidos em nível intermediário avançado. É assim que funciona uma aula de McFlu mesmo, né? É muito mais derivada, integral, dedução. E eu acho lindo, assim, quando você consegue fazer uma dedução matemática usando esse esquema que a gente tem de notação simbólica e linkando no processo com a física, né, que a gente está aqui abordando, porque tem um link muito claro. Então eu vou aplicar o teorema da divergência em 3 para essa integral aqui de superfície, ou seja, essa integral em superfície desse produto ρ, g, v, escalar n, ds, quando eu aplico o teorema da divergência, isso vai virar uma integral em volume do divergente de ρ, g estrela, v, dv. É isso que fala o teorema da divergência. E é por isso que você, quando entra na faculdade, para cursar física, engenharia, você faz cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, porque você vai usar as ideias, os teoremas assim que você aprende nesses cursos mais básicos, assim, introdutórios, né, para entender questões físicas mais sofisticadas, assim, tá? Então, se você aplica isso na equação inteira, você vai ter o seguinte, ddt, vamos comigo, da integral em V, de ρ g estrela, pô, que g estrela mais horrível, foda-se, dv, esse cara vai ser igual a integral em V, e aqui eu posso pôr todo mundo no mesmo integrando, porque agora eu apliquei o teorema da divergência, então eu vou ter integral, a integral da derivada com relação ao tempo de ρ g estrela, mais o divergente de ρ g estrela v dv. Eu vou deduzir aqui uma consequência muito interessante do teorema transporte de Reynolds nesse processo dedutivo e, enfim, vai ser legal pra caramba, tá? Bom, o que eu vou fazer, cara? Eu vou pegar essa equação 4 e eu vou trabalhar o lado direito. Então, eu vou pegar esse termo aqui e vou fazer o seguinte, bora trabalhar esse integrando do lado direito. Então, vou pegar esse aqui e copiar, ou integrando mesmo. A gente vai expandir esse cara aqui, na próxima página. É o que eu tinha. Vou, inclusive, pegar uma borracha, apagar esses caras aqui, esse colchete, que não precisa mais. Precisava na integral, porque tinha um dv ali, né? E vamos ver o que a gente pode fazer de progresso com esse cara. Isso daqui vai ser igual. O primeiro termo, eu tenho uma derivada de um produto, então vai ser ρ dg
dt, mais G estrela d Rho dt. E esse cara do div, veja, ρg eu vou trabalhar como se fosse um escalar, esse cara aqui, ó. Tá? Ele pode ser vetor, tensor e tal, mas vamos trabalhar como se fosse um escalar para fins de simplificação. E o que eu vou aqui deduzir, isso vale também para G, vetor, tensor, etc. Depois em casa você pode inclusive tentar mostrar isso, generalizar e tal. Mas por enquanto vamos considerar que esse cara é um escalar. Então isso aqui vai ser mais Rho, G, estrela, div de V, mais V escalar o gradiente de Rho G estrela. Se você não entendeu essa passagem, por que aparece o div aqui, o grade aqui, esse pontinho está aqui, tente expandir isso em notação indicial, esse div de Rho G estrela V, tá? Você vai conseguir, eu confio em você. A gente tem 2 aulas aqui no canal de notação indicial, então isso aqui não vai ser um problema para você que é uma pessoa esperta. Aqui, cara, eu ainda posso abrir um pouco mais esses caras, né? Porque, veja, esse V escalar grade Rho G, esse cara aqui, eu vou até copiar e colar a equação e já vou pegar esse cara final aqui e vou abrir ele em 2. Eu tenho o grade de Rho G, então aqui eu posso pegar esse Rho e colocar aqui para fora e pôr aqui um G estrela e posso fazer a mesma coisa, mais um termo G estrela V escalar grade Rho. Regra do produto. Aí você fala, nossa, mas você está aqui só atrapalhando a minha vida. Por que você está fazendo isso comigo, professor? Não faça isso não. Mas eu vou fazer, porque eu quero mostrar o seguinte, curte só. Eu vou pôr uns caras aqui em evidência, organizar uns termos que vão me ajudar a entender o que está acontecendo. Então esse cara aqui que mantém aqui, vou pegar esse termo Rho V escalar grade G, que é esse cara aqui, ó, que está aqui. Vou pôr aqui no começo, mais Rho V escalar grade de G. Esse é o Brasil que eu queria. E aí eu vou pôr o G estrela em evidência. Sempre que eu faço isso eu fico feliz. Né? Não sei explicar porquê. Mas enfim, aí vai ter d Rho dt. Beleza. Então esse cara já foi, esse cara já foi, esse cara já foi. Falta esses 2 caras, né? E aqui eu tenho um G estrela, vou ter Rho div de V mais V escalar grade Rho. Esse cara, né, é o div de Rho V. Você pode mostrar isso tranquilamente também. E aí, olha que legal, apareceu aqui, ó, d Rho dt mais div de Rho V. Quem fez MacFlu, quem viu minhas aulas de equações de balanço da mecânica dos fluidos, sabe que isso daqui é igual a zero, porque isso aqui, na verdade, é a própria equação da continuidade. Então, isso aqui expressa o princípio físico da conservação da massa. E mais do que isso, esse cara aqui, ó, eu posso reorganizar da seguinte forma. Isso aqui vai ser Rho, derivada material de G estrela dt. Porque a derivada parcial de algo mais V escalar grade desse algo é a derivada parcial. Então, o meu integrando do lado direito, ele é nada mais nada menos do que isso daqui, ó. Beleza. Essa equação eu vou chamar de 5. Eu recomendo, inclusive, galerinha, que se vocês estiverem aqui assistindo essas aulas e, assim, quiserem realmente aprender, eu sempre falo isso aqui não é o canal do Felipe Neto, isso aqui é um canal acadêmico, isso aqui é aula. Então, a aula a gente assiste como? Com papel, com lápis, anotando coisas. É assim que a gente assiste a aula, tá? Ah, não, mas hoje em dia com EAD eu sou um gênio, eu entendo tudo sem anotar nada. Parabéns para você, mas eu tenho certeza que se eu te apertar um pouquinho você não é tão gênio quanto parece. Então, humildade é sempre importante. Anote as coisas, isso aqui não é uma competição, você não tem que provar para ninguém que é um gênio, você está aqui para aprender, para se divertir, para entender as coisas, então a melhor forma de fazer isso daí é com papel e lápis, tá? Eu falo isso, mas eu tenho que fazer aqui um meia-culpa. Na época da faculdade, eu era um delinquente, eu não tinha caderno, não tinha nada, eu às vezes nem ia para aula, e quando ia sem nada, e ficava lá só prestando atenção. Funcionou para mim muito bem, eu me formei de maneira exemplar, vamos dizer assim, com um bom índice de rendimento, sem reprovar matéria, no fluxo, bonitinho, porque eu tinha uma turma de graduação de grandes amigos. Então, quando eu não estava tão por dentro da matéria, os moleques me salvavam. Eu dormia na casa do Diego, do Snoopy, do Abdala e tal, e os moleques me explicavam a matéria. Se bem que o Abdala não, o Abdala só era um picareta, assim. Então, ele que dormia lá em casa, eu explicava para ele. Mas,
Eu tinha um grupo de amigos em que a gente se ajudava muito, mas se não é o seu caso, anote, né? E aí no mestrado eu fui criar vergonha na cara, arrumei um caderno e comecei a anotar as aulas, e aí virei um aluno exemplar. E hoje em dia, grande parte assim dos meus materiais de consulta para preparar aula, curso e tal, são as minhas anotações como aluno na época do doutorado. Eu tenho assim pilhas e pilhas de manuscritos à mão, assim, muitas páginas assim, né, que eu fui anotando e tal. Eu acho que se pegar tudo que eu tenho aqui de manuscrito à mão, seguramente deve dar umas 2.000 páginas. Seguramente, tranquilo, porque cada curso meu tem 200 páginas, 300, assim, tudo à mão, né? E eu tenho vários cursos que eu preparei, cursos que eu fiz. Então, assim, é bom, cara, você ter, tipo, um material massa, manuscrito à mão, né? Porque, às vezes, cara, vocês gastam um tempo enorme tentando achar na internet a informação. Construa a sua própria internet com as suas mãos, velho. Né? As suas fontes de consulta. Isso daqui que eu tô dando pra vocês, isso aqui é ouro, velho. Então anote, né, com carinho. Beleza? Vamos lá. Essa é a equação 5, eu tenho a equação 4 aqui. Vamos tacar 4 em 5. Agora, como 4 está num quadro e 5 está no outro, eu vou só copiar aqui e pôr aqui embaixo, para a gente meio que relembrar quem é 4. Não importa que fique assim. Então, a gente vai pegar isso daqui e a gente vai tacar. Tirar esse cara daqui, que não precisa mais disso aqui. Pá. Vamos tacar 5 em 4. E o que vai acontecer no final das contas? O que a gente vai provar? Que a derivada material da integral em volume de ρ g estrela vai ser igual à integral em volume de ρ d g estrela dt. Isso daqui, velho, é uma parada que a galera usa muito, sem dó nem piedade, em todos os processos dedutivos vinculados às equações de balanço da hidrodinâmica clássica, quando a gente quer obter uma versão diferencial de um dado princípio físico. Isso aqui é muito importante. Aí você fala, pô, mas grandes coisas, eu só passei esse cara aqui para dentro pulando ρ. É isso, mas olha o trampo para demonstrar isso. Envolve o teorema do transporte de Reynolds junto com a equação da conservação da massa. Então isso aqui é uma consequência. Eu vou até pegar esse daqui, número 6, e vou puxar aqui e falar o seguinte. Isso aqui é uma consequência da aplicação do teorema do transporte de Reynolds juntamente com o princípio da conservação da massa. Isso aqui é muito útil na mecânica dos fluidos. Beleza? Agora sim a gente tem as ferramentas para começar a discutir essa questão mais vinculada à hidrodinâmica de fluidos magnéticos, que diz respeito à assimetria do tensor de tensões. Isso tem a ver com a aplicação do balanço de quantidade de movimento angular, ou momento angular, ou momento da quantidade de movimento. Tem vários nomes para isso. Mas enfim, vamos agora então aplicar o balanço de momento angular, ou momento da quantidade de movimento, ou quantidade de movimento angular, ou balanço de torque, sei lá, tem muitos nomes, para, tirar minha cabeça aqui, dane-se, para uma partícula fluida infinitesimal. Bom, vamos então aplicar isso daqui, que isso daqui é fundamental. O que esse princípio fala? Vou pôr minha carinha aqui de volta. Fala o seguinte, que a variação, eu vou até pôr isso aqui com uma canetinha maior, a variação com relação ao tempo de uma grandeza L, que eu ainda vou definir, é igual ao somatório de torques que atua na partícula. Então, o que é essa grandeza L? Esse cara aqui é a integral num volume do produto x vetorial ρv dv. Olha que legal, ρv dv. Rho, quilograma por metro cúbico. V é velocidade, metro por segundo. Isso daqui vezes metro cúbico vai dar
massa vezes velocidade, quantidade de movimento. X vetorial isso aqui, então vamos lá, isso aqui é quantidade de movimento. Momento linear, sei lá. Mesma coisa. Só momento também, tem muitos nomes. X vetorial isso é momento angular. Tá? Opa. O que é o X? O X é a posição daquele ponto do espaço. Seria o centro geométrico de uma partícula fluida infinitesimal que pertence a um meio contínuo e está imersa no campo. Então isso aqui é momento angular. A variação da quantidade de movimento angular ou a variação do momento angular de uma porção de fluido percebida por uma partícula fluida que se movimenta junto com o escoamento é igual ao somatório de torques que atua na partícula. Torques. Então é isso o que essa equação está me dizendo aqui. Tá? Essa equação eu vou dar um número para ela e eu vou aplicar esse princípio usando tudo aquilo que eu entendo da mecânica dos fluidos. Eu vou usar a equação 6 no processo dedutivo. Vocês vão ver que isso aqui vai... Meu irmão, isso aqui vai para uma brisa tão maneira assim, velho. Vocês não vão nem acreditar. Isso aqui vai realmente abrir a mente de vocês, assim espero. Se eu conseguir abrir a mente de um único ser humano no mundo com profundidade, a minha missão na Terra está sendo feita. E é isso que importa, velho. Eu sempre falo, velho, quando eu perco a motivação, quando eu falo, caralho, eu tô gastando uma energia com esse canal e ninguém assiste as aulas e... Porra, velho. Mas eu sinto, assim, cara, que o canal tá muito além do que poderia ser e penso em investir em propaganda e divulgação e tal, porque eu sinto que é um trabalho importante, eu sinto que pode ter um impacto legal, né, na formação de muitos jovens universitários. E quando eu sinto que a coisa não está funcionando, cara, eu pego isso daqui que eu escrevi, velho, para mim mesmo, né? O objetivo das minhas ações não é atingir resultados que eu idealizo, isso é ego. O objetivo é o navegar no próprio processo. Meu canal no YouTube deve servir, antes de mais nada, a minha própria satisfação de gravar os vídeos. Mesmo que ninguém assista meus vídeos, eu já ganho em treinamento de retórica e aprendo no simples ato de gravar um vídeo. Todos os meus projetos devem estar a serviço do meu autoaperfeiçoamento como ser humano. Então, mais humildade, assim, eu acho que é importante esse lembrete pra gente, né, que a gente fica muito naquele lance de fazer as coisas esperando resultado e tal, porque a gente quer a aprovação do mundo e tal, e o mundo tá cagando pra você, irmão, porque não existe separação entre você e o mundo. Você é o próprio mundo, você muda o mundo. Então, assim, eu tenho que me lembrar constantemente disso. Se eu mudar aqui, velho, a forma de entendimento de um único ser humano em relação às leis do cosmos, conseguir levar algum tipo de mensagem positiva, cara, já valeu, cara. E é isso que importa, né? Enfim, vamos aplicar aqui, então, 7 em 6. Porque, olha só, o lado... Na verdade, melhor ainda, né? Vamos pegar esse aqui e chamar de 8, para ficar mais organizado. Vamos aplicar 8 em 7. Então, se eu aplico 8 em 7, o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, que a variação no tempo da integral num volume de x vetorial ρ v dv é igual ao somatório de torques que atua ali. Isso vai ser 9. Agora eu vou aplicar 6 em 9. Quem que é 6? Olha primeiro para o lado esquerdo da equação 9. Eu tenho uma derivada material do lado de fora, aí tem uma integral em volume de alguma coisa que dentro tem ρ. Então, 9 me fala que eu posso... 6, perdão, me fala que eu posso passar para dentro da integral esse cara aqui, pulando o ρ. E é o que eu vou fazer, aplicar 6 em 9. Então, aplicando 6 em 9, eu vou ter o seguinte, que é a integral em volume de quem, pelo amor de Deus? De ρ, então pulei o ρ, da derivada material de x vetorial v dv. Eu adoro, eu amo essa dedução, eu acho ela muito maneira, velho. Do somatório de torques, isso vai ser minha equação 10. Tá? É isso que ela fala. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses caras aqui, os torques, e vou separar esses torques em torques de duas naturezas. Torques de superfície e torques de volume. Tá? E aqui que vai ser a parte interessante, que vai começar a entrar o rolê dos fluidos magnéticos. Então,
Vamos fazer o seguinte. Para fins de organização, deixa eu pôr aqui minha caneta 12. Para fins de organização no processo dedutivo, vamos separar esses torques em duas categorias. Então, tipo, como é que seriam essas duas categorias? Vou falar o seguinte. Deixa eu ver uma coisa, dei número, dei equação 10, isso aqui é importante, anotem isso daí. Então, os meus torques aqui, eu vou separar em torques vinculados a forças de superfície e torques vinculados a forças de volume. Aqui, superfície, aqui, volume. Equação 11. E aí a coisa começa a ficar mais interessante, porque quem seriam os torques de superfície, quem seriam os torques de volume? Vocês, se assistiram às minhas aulas vinculadas ao processo dedutivo das equações de balanço, e eu estou sempre falando disso daqui, cara, então não me custa, deixa eu abrir aqui meu canal no YouTube para mostrar para vocês aonde que isso vai estar, porque isso aqui é muito importante. E não adianta, galera, eu ficar aqui, velho, falando para vocês de coisas que vocês não estão entendendo, aí vocês ficam perdidos, sendo que, assim, tem toda uma construção no meu canal, né, vinculada aos pré-requisitos que eu vou estar aqui utilizando na aula de hoje. E, pô, é importante que vocês entendam tudo mesmo, assim, né? Tipo, e aí tem como entender tudo. Então, você vai no meu canal, nas playlists tem transferência de calor, módulo 2, convecção, em que as 8 primeiras aulas são aulas de McFlu. Então aqui eu mostro, né, as ferramentas matemáticas, o teorema do transporte de Reynolds, a ideia de derivada material, deduzo a equação da continuidade de Cauchy. É bem nessa aula aqui da equação de Cauchy que eu vou usar na aula de hoje uma ideia que vem dessa aula, que é a ideia da modelagem das forças de superfície que atuam numa partícula fluida que pertence a um meio contínuo em movimento, só que para modelar os torques de superfície. Então aqui eu vou considerar, né, que os meus torques de superfície eles vão ser dados pela seguinte expressão. E isso, para quem fez McFlu, vai ficar fácil de entender. Isso vai ser uma integral de superfície do produto vetorial entre x, porque aqui é torque, por esse termo, n escalar sigma ds. Aqui que está o bicho. Veja, n escalar sigma ds. O que isso significa, velho? Sigma é um campo euleriano de tensão. É uma função matemática contínua, né, que tem um valor ali para cada componente em plano e direção. Então tem 9 valores para essa quantidade sigma em cada ponto do espaço, em cada instante de tempo. É um campo de tensão. N é um vetor normal, a superfície dessa partícula fluida. Então esse N, se eu tenho uma partícula fluida, sei lá, com essa forma aqui, em cada ponto da superfície eu vou ter um N apontando para um canto. Aqui vai estar para cá. Então esse N ele faz um mapeamento superficial topológico, vamos colocar assim, da superfície de uma partícula fluida. Ele é uma quantidade lagrangiana, é uma quantidade que mapeia o shape de uma superfície aleatória. Quando eu faço a projeção desse vetor normal em cima do campo de tensão, eu estou te dando a informação da densidade superficial de força que atua em cada ponto da superfície de uma partícula fluida de forma aleatória. Então, se eu integro isso na superfície inteira, eu tenho a força de superfície nessa partícula. X vetorial, isso é o torque de superfície, tá? Então, eu vou usar essa ideia aqui. Esse n escalar sigma, só para a gente ter isso mais claro, a gente às vezes chama de T. T é n escalar sigma. Quem que é esse T? Esse T na nomenclatura científica ele é chamado de traction, em inglês traction, ou simplesmente vetor de tensões. E eu adoro esse nome, vetor de tensões, porque você usa o tensor de tensões, esse cara aqui, mas n escalar sigma é um vetor no final das contas. Então é um vetor que te computa a densidade superficial de força atuando na superfície de uma partícula de forma arbitrária, tá? X vetorial isso são os torques. Isso aqui vai ser a equação 12. E os meus torques de volume, aqui, eles vão ser dados por uma integral em volume de
x vetorial ρg, gravidade e tal, mas eu vou considerar aqui uma densidade de torques magnéticos. Melhor, cara, tira esse ρ aqui. Mais uns torques magnéticos por volume. Aí vamos escrever isso daqui. Então esse aqui é um torque vinculado à força de campo gravitacional. Torques vinculados à força de campo gravitacional. Realmente, cara, isso aqui é para quem gosta mesmo, gravitacional, do rolê, velho. E eu gosto, velho. Sinto saudades da época que eu tava aprendendo isso daqui, velho. E esse cara aqui seriam torques magnéticos por volume. Como assim, velho? Vocês lembram daquela aula que eu falei sobre força e torque na matéria dipolar, em que eu mostrei que caso exista um desalinhamento entre o campo de magnetização, que tem a ver com a resposta do material à aplicação de um campo externo, e o campo aplicado em si, caso esses caras estejam desalinhados, vai surgir naturalmente um torque magnético interno no material? Então, isso é muito importante, tá? Isso é muito importante, isso acontece na hidrodinâmica de fluidos magnéticos. Esse torque magnético que pode surgir dentro do material, né, e aqui eu estou considerando meio que uma densidade de torque por volume, então isso aqui seriam torques magnéticos por volume, né, que estariam associados a esse desalinhamento de M com H, caso esses torques não sejam instantaneamente balanceados por algum outro tipo de torque interno, torque viscoso e tal, né, porque pode acontecer, por exemplo, de você ter um fluido magnético no qual exista um desalinhamento interno entre a magnetização e o campo aplicado, mas instantaneamente esses caras vão ser, sei lá, balanceados por um torque viscoso, né, vinculado a esse mecanismo dissipativo e tal, de tal sorte que essas partículas ali seriam torque free, livres de torque, tá? Mas pode acontecer disso não ser o fato. Eu demorei muitos anos para sacar isso. Eu achava assim na minha cabeça que se, porra, M está desalinhado em relação a H, eu tenho um torque líquido ali dentro. Não é verdade. Porque esse cara pode se cancelar com outro tipo de torque dissipativo, tá? Mas, a princípio, vamos considerar aqui, na dedução, que esses torques magnéticos por volume podem existir ali dentro da microestrutura, para ver qual vai ser a consequência disso. A gente vai voltar nisso várias vezes ainda ao longo desse curso. Então, se agora, nesse momento, isso ainda parece enigmático para você, não se preocupe, isso vai ficar cada vez mais claro ao longo das próximas aulas. Mas, por enquanto, o que a gente tem é o seguinte. A gente tem esse balanço de torques sendo aplicado numa partícula fluida infinitesimal, equação 10. Então, vamos voltar aqui, vamos rabiscar isso daqui. Beleza. Esses torques que aparecem aqui, eu estou quebrando eles em torques de superfície e torques de volume. Beleza. Os torques de superfície, eu estou considerando que estariam associados a esse produto vetorial da posição de uma partícula infinitesimal por essa densidade de força superficial integrada numa superfície inteira. E os torques de volume, que eu vou considerar a equação 13, eles vão estar associados aos torques vinculados à força de campo gravitacional e a uma densidade volumétrica de torques magnéticos que pode existir ali dentro do material. Tá? Por enquanto é isso. O que eu vou fazer aqui? Vou aplicar 13, 12 e 11 em 10. Tá? Aplicando 13, 12 e 11 em 10, eu vou chegar num lugar muito interessante, que vai ser o seguinte. E realmente acho que vai ficar muito longa essa aula, eu vou quebrar ela, vai ser parte 1, parte 2, não tem problema nenhum. Eu estou já acabando a aula de hoje, na próxima aula a gente continua, porque é uma dedução muito longa e ela é muito bonita também. Então eu sinto que às vezes, cara, algumas aulas você tem uma dedução muito linda,
mas que demora 2 horas, chega uma hora que o aluno tá já tipo, caralho, saturado, e ele não consegue mais entender ali, e aí ele não consegue ver a beleza. E aí, porra, é um desserviço para com aquele assunto. Então eu vou quebrar em 2 aulas para ficar mais tranquilo. Até assim, na próxima aula eu faço um review dessa aula no início, pra gente organizar e tal, e continuo a dedução, que eu acho que é saudável isso. Agora eu vou aplicar 13, 12 e 11 em 10, então olhe para esse quadro, dê um pause, anote as equações, e aí você vai entender o que eu estou fazendo aqui. Beleza? Bom, vamos lá. Então, aplicando 13, deixa eu tirar minha régua, porque eu não preciso mais de você. Então, 13, opa, foi mal, 12, 11, em 10. Deixa eu fazer, vai chegar numa equação, que vai ser minha última equação da aula de hoje, vou parar por aqui, que vai ser a integral em V de ρ d dt do produto x vetorial v dv. Esse cara vai ser igual a uma integral em superfície de x vetorial n escalar sigma. Aí tá ficando um Brasil bonito, denso, interessante. A integral em v de x... Como é que eu vou pôr aqui? Vou pôr o seguinte, vou pôr entre parênteses. Melhor, vou pôr entre colchetes. X vetorial ρg mais uma densidade de torques magnéticos, densidade volumétrica, dV. Essa equação vai ser a equação 14. E com ela eu vou encerrar a aula de hoje. Você fala, porra, vai ser para nessa altura do jogo, o que isso me diz? Né? Por enquanto nada. Por enquanto é uma equação que está pintando aí da aplicação desse princípio de balanço, de momento angular e tal. Isso aqui você não vai ver, cara, na graduação em engenharia e física. Isso aqui realmente na graduação passa batido, já é um assunto mais de pós. Eu conheço poucas pessoas que conhecem isso daqui que eu estou mostrando. Mesmo colegas, às vezes professores de fluidos, tá? Isso aqui é uma coisa muito, muito fina, velho, muito legal. E aí na aula que vem eu vou continuar. A gente tem assim muita coisa para destrinchar ainda em relação a essa equação. Vamos usar uma dedução linda, 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 velho, envolvendo notação indicial na próxima aula. Isso vai levar a gente para uma conclusão interessantíssima. Então, para não ficar uma aula muito longa, eu vou realmente quebrar ela em 2. E a gente se vê na próxima aula para continuar falando sobre esse assunto aqui. Galera, muito obrigado àqueles que conseguiram chegar até o final. Deixem feedbacks, comentários, críticas, sugestões, etc. Gratidão pela companhia e até a próxima aula do canal. Um beijo no coração de vocês. Arro! E viva a ciência!